341 Palavra do Dia. Deus colocou em nossos corações para estar convidando o pastor Judson para fazer a abertura dessa série de paternidade. Um homem que tem sido usado por Deus há muitos anos, né, em diferentes nações. E hoje ele está aqui nos Estados Unidos e ele vai estar iniciando essa série de paternidade, trazendo aquilo que Deus tem ministrado ao coração dele, aos nossos corações. Que presente ter você aqui conosco novamente. Glória a Deus. Para mim também é uma honra, é um privilégio. Eu tenho medo que eu comece a falar, eu fico empolgado, pregando demais, mas eu queria ouvir vocês. Não, mas vocês pode podem se perguntar empolgar. sobre o assunto. A gente quer que você se empolgue. Mas eu acho que o programa de vocês é um instrumento precioso, né? Eu acho que isso é muito bom. E esse fato de você estar levantando para o poço, isso também é algo extremamente precioso. Eu estava lembrando aqui, a primeira vez que nós fomos para a Mata Amazônica para cavar um poço. Até hoje, várias equipes vão para lá, né, anualmente, para cavar poço. E eu me lembro a primeira vez que nós fomos, Caleb, eu acho que ele tinha 9 meses de idade. Aí eu pensei, eu acho que eu tô doido, o que eu tô fazendo nesse lugar? E lá não tinha lá no meio da mata ninguém quer ceder, né? As pessoas não querem ceder, eles querem um poço, né? Ou não, eu fui vender um CD para você, não, cava para nós um poço, né? Eles precisam de água, né? Eles precisam de uma resposta prática. E eu me lembro uma coisa que me chamou a atenção, que aí eles me puseram para trabalhar. Falei, como que eu posso servir? E aí eles me puseram para... esse poço precisa ir bem profundo, né? No lugar que a gente foi antes tinha um poço que era só de 30 metros. E porque era de 30 metros, quando veio a época da seca, onde o rio abaixa, aquele poço ele se secou e ele não teve como tirar água mais. Aí depois, quando nós fomos, uma das razões era abrir outro poço que fosse mais profundo, no mínimo o dobro da profundidade daquele. Só isso eu comecei já a pensar, se a gente quer água na época da crise, na época da sequidão, nós precisamos ter coragem de cavar mais profundo, de ir mais fundo. E uma coisa muito interessante que me marcou naquilo, vocês falaram do poço, e essa semana eu estava lembrando sobre isso. Depois disso a gente foi outras vezes, mas esse primeiro foi muito marcante para mim, porque eles me deram um trabalho para fazer, que era passar graxa ou passar uma espécie de óleo em volta das conexões. Havia, para você cavar, você tinha que pôr vários tubos um no outro, conectar, e à medida que você conecta esse tubo no outro, você tem a possibilidade de ir mais profundo. E meu trabalho era colocar graxa, ou óleo, ou azeite nessas junções, nessas conexões, para que o tubo conseguisse conectar melhor, sem muito atrito, sem tensão, e com isso ele ia mais profundo. E quanto mais conexões tinha, mais profundidade o poço tinha probabilidade de ir. Então eu penso que nesses dias onde nós vivemos, é um dia onde nós precisamos entender o que é 3x1, nós precisamos entender a unção que está escondida por trás da unidade, né? Quando nós aprendemos a trabalhar juntos, aprendemos a conectar uns com os outros, aprendemos a servir uns aos outros, e eu estava pensando assim, como que a gente conecta, né? E eu descobri que parte do meu trabalho sempre está passando óleo nas conexões e falar, gente, vamos trabalhar um com o outro, vamos servir um ministério, vamos servir o outro ministério, vamos servir um ao outro para que a gente possa ir mais profundo, para que não falte água, para que os poços sejam permanentes, para que aqueles que têm sede possam receber água. E vendo o programa de vocês, eu acho que vocês carregam essa unção, essa graça de realmente conectar e proclamar para a igreja do Senhor que nós precisamos de óleo, de azeite, e esse azeite vai nos ajudar a trabalhar juntos. E então eu queria só dizer isso. E sobre paternidade, eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Sobre paternidade, existe algumas coisas que estão no meu coração. Eu posso falar? Pode. Posso falar? Aleluia. Vocês têm alguma pergunta sobre paternidade que querem fazer? Eu posso entrar? O que vocês querem perguntar? Pode discorrer, pastor.
É mesmo? Tá joia. Tem um salmo que está no meu coração já há algumas semanas, alguns meses, na verdade. Sabe aqueles salmos que fica no seu coração e você não consegue fugir deles? É o Salmo 44. A minha tradução diz mais ou menos assim: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como com a tua própria mão expulsaste nações inteiras, para que nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, o eterno, és tu que ordena as vitórias de Jacó. No versículo 6 diz assim: minha confiança não está depositada em meu arco. Sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Esse salmo tem borbulhado no meu coração há tantas semanas. E quando vocês me falaram sobre paternidade, amanhã eu vou fazer um outro programa sobre paternidade também. Me pediram para a gente falar e eu penso, eu não sou expert nesse assunto, mas esse salmo saltou tão forte no meu coração nessas semanas. O salmista disse assim: olha, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, os nossos pais nos contaram aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, e aquilo... Estou ficando empolgado, falei com vocês, não pode me dar o microfone. Os nossos pais nos contaram aquilo que o Senhor fez. E aí ele começa a dizer, sabe de uma coisa? O Senhor expulsou o inimigo para estabelecer eles. Olha o que diz o versículo 2, diz assim: estabelecer, com a tua própria mão expulsaste nações inteiras para que os nossos pais pudessem ser estabelecidos, abateste povos para que eles pudessem expandir e prosperar. Os pais chamaram os filhos e falaram: filhos, eu preciso contar para vocês o que Deus fez. Se você pergunta, Judson, o que você acha que é um dos maiores chamados dos pais? Um dos maiores chamados dos pais é contar para os filhos os feitos de Deus. Qual que é a maior graça, uma das maiores manifestações da paternidade é compartilhar com a próxima geração os feitos de Deus. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso me empolga tanto, porque eu cresci num lar evangélico. Meu pai era pastor, minha mãe, eles eram missionários, implantaram igrejas em muitos lugares, e a minha avó, eu me lembro quantas e quantas vezes eu ia na casa da minha avó. Ela faleceu com 96 anos e ela tinha só de batizada mais de 70 anos, e eu não sei quantas vezes eu ouvi a minha avó contar como que ela aceitou Jesus, como que ela encontrou o Senhor, como que ela... Oh, Jesus! Sabe, o que Jesus fez na vida dela? O que Jesus realizou na vida dela? E eu estava tendo uma reunião semana passada com o Luiz Hermínio, com vários pastores, e a gente estava conversando, e eu compartilhei com eles, falei, sabe de uma coisa? Nesses dias nós precisamos de contadores de história. Pais que virem para os filhos e falam: deixa eu te dizer o que Jesus já fez. Deixa eu te contar o que ele já realizou. Porque se você for para o livro de Juízes, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não ia falar sobre isso, mas o livro de Juízes é um dos livros mais tristes da história de Israel, na minha opinião. O livro de Juízes é um dos livros mais, se você fala bipolar, né? É uma história muito bipolar. Porque um dia eles estão bem, no outro dia eles não estão. Um dia eles amam o Senhor, outro dia eles não amam. Por 40 anos eles estão debaixo da escravidão de um. Daí a pouco Deus levanta um libertador, eles são libertos. Eles ficam alguns anos debaixo de obediência ao Senhor. Daí a pouco desvia de novo. E eu sempre pensei, por que esse livro é tão doloroso?
Por que esse livro é tão cheio de bipolaridades históricas? Ao mesmo tempo que a igreja está bem, daí a pouco a igreja já não está mais, ao mesmo tempo que a igreja está firme, o povo de Deus está firme, já não está mais, né? Uma das respostas está em Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz assim: depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. O livro de Juízes, ele nasce the lack, a falta de paternidade, a falta dessa essência paterna, que é dizer para os filhos: filho meu, deixa eu te dizer o que o Senhor fez. Ele abriu o mar vermelho. Oh! Ele abriu o mar vermelho diante de nós. Filho meu, deixa eu te contar o que o Senhor fez comigo. Eu era drogado, era isso, eu era... tomava remédios de depressão, eu era doente, eu estava assim. Olha o que o Senhor fez em mim. Muitas vezes, quando a gente fala de paternidade, o foco está no homem, né? Eu quero encontrar alguém que seja meu pai, mas na verdade o Senhor traz paternidade para restaurar em nós a revelação de quem Deus é. Amém. Não sei se isso faz sentido para vocês. Não sei, Sim. mas quando eu penso, o livro de Juízes, ele foi uma consequência da falta de paternidade. Porque alguns pais, em outra tradução diz que morreu uma geração e aí nasceu uma outra geração que não sabia o que Deus tinha feito. Por quê? Faltou contadores de história. Faltou pais. Não. Pais que virassem para os filhos e dissessem: deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor fez, Ele pode fazer. Amém. E a minha oração nesses dias, eu acho que essa semana, né, a semana do Brasil, que domingo é o Dia dos Pais, né? E nós precisamos de pais que contem os feitos de Deus. Eu sempre pensei, a gente sempre quer falar sobre o homem, né? Sobre o que olha o Judson, olha o fulano de tal, mas sabe, a coisa que é perpetuada não é o que o Judson é, mas o que Deus fez através de Judson, ou o que Deus fez através de um homem, ou o que Deus fez através dos pais, os feitos de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer isso para vocês, eu quero tentar ser bem claro: os feitos de Deus na vida de homens ordinários geram efeitos extraordinários. Aleluia. Os feitos de Deus na vida de homens e pessoas comuns, eles geram resultados extraordinários na próxima geração. E quando a gente fala sobre paternidade, como a igreja precisa de pais que realmente contem para eles: deixa eu te contar o que o Senhor é. Sabe, Amém, a minha avó não era Jesus. pentecostal, repré, igual eu assim, né? Mas ela contava pra gente. Eu lembro minha mãe contando quando foi a primeira vez que ela ouviu falar sobre o Espírito Santo. Sabe, então, esses legados, né, os feitos de Deus, quantas vezes eles sentaram comigo e contaram, sabe, resposta da oração deles. O meu conselho para as mães que estão aí nos assistindo, ou pais: conta para os seus filhos, não deixa a televisão contar, não deixa TikTok contar, não deixa a internet contar. Conta para os seus filhos. Conta o seu testemunho, conta o que Jesus fez em você, conta o que Deus fez, conta da sua cura, conta do seu milagre, conta dos feitos de Deus, porque sabe de uma coisa? Quando o seu filho estiver no wilderness, estiver no deserto, ele quer assim comigo. Existem momentos que a minha emoção diz para mim: isso tudo é loucura, isso é coisa da sua cabeça, sabe? Às vezes eu me lembro de hinos antigos que meus pais cantavam. Essa semana, ontem mesmo nós fizemos, a gente faz uma reunião internacional com a minha família. Nós fizemos pelo Zoom, né? Porque a gente tem família na Itália, no Canadá, no Brasil. Ontem tinha primos no Portugal, em vários lugares.
E aí nós fizemos uma ceia, né, não sei qual, uma plataforma. E aí nós fizemos essa ceia, e aí eu lembrei, a gente estava cantando e adorando, e lembrando do que os nossos pais nos ensinaram, do legado que os nossos pais deram, que, na verdade, não é o dinheiro, não é as casas. Às vezes nós pais, nós perdemos os nossos filhos porque a gente acha que o legado mais importante que nós podemos dar para eles é o dinheiro, ou é um carro, ou é uma casa, mas, na verdade, o que vai alimentar os seus filhos quando você não estiver por perto é os feitos de Deus na sua vida. Eles vão se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor realizou, né, daquilo que o Senhor... Então, quando vocês me pediram para compartilhar algo sobre paternidade, não é tão profundo, é muito simples. É muito simples, né? A gente, às vezes, complica muito as coisas, né? Deixa eu ler. Tudo bem? Tá jóia? Já estou no meu tempo e ainda tá aí ainda, né? Tranquilo. Aleluia. Tranquilo, pode ficar à vontade, pastor. Estamos recebendo Tem muito tempo aqui. também que vocês não me... Tem muito tempo que vocês não me ouvem, né? Tem que aguentar mesmo algum tempo aí, né? Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Aleluia. Romanos 8 diz assim, versículo 15 diz: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai. Versículo 19 diz assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Essa segunda parte do que eu queria falar com vocês, compartilhar, né? Hoje de manhã eu estava lendo e meu tempo com o Senhor, e esse versículo saltou. Eu falei, eu acho que eu preciso compartilhar isso com o pessoal hoje de manhã. Olha que interessante, diz aqui que vós não recebeste o espírito que vos escravize. Nunca se falou tanto de paternidade como se tem falado hoje, porque nós cremos que é necessário. Nunca se falou tanto de pais como nós temos falado hoje, né? Há uma necessidade de verdadeiros pais que carreguem a essência de paternidade. E quando, tendo dito isso, eu quero lembrar de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: e Jesus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, né? Com fim a aperfeiçoamento dos santos, para que eles sejam maduros, para que eles cresçam, para que ele, na minha tradução diz, para que não mais sejam como crianças, levados por qualquer vento de doutrina. E essa semana eu estava pensando sobre esse texto, eu até ensinei sobre isso em uma escola semana passada. Olha que interessante. Imagina você tem um problema de saúde e você vai no médico. Quando você chega no médico, o médico vira para você e diz assim: não, que bom que você chegou, entra aqui. Você entra no consultório, um médico muito educado, e um médico muito caro e educado, e aí o médico então vira para você e começa a mostrar para você na parede: olha aqui o meu diploma de formatura. Olha aqui quando eu fiz a pós-graduação. Olha aqui o meu anel de médico. Olha aqui a foto que eu tirei na minha formatura. Olha aqui as coisas que eu fiz. Olha aqui os meus diplomas. Como eu sou médico, eu sou doutor, eu sou professor de faculdade, eu sou isso. Daí 40 minutos ele conta a história, conta algumas piadas, você ri, você pensa: não, que médico legal, que médico joia. E aí ele fala: ok, muito obrigado, Deus te abençoe, vai embora. Você sai rindo, feliz da vida, fala: não, que médico bom, que muitos diplomas ele tem, como que ele tem anel de formatura, como que ele tem fotos, como que ele é educado, até me fez rir. Mas aí, daí a pouco você pensa: mas ainda mais se você for mineiro, você vai dizer: uai, senhor, tem alguma coisa estranha. Eu fui lá porque eu queria que ele me tratasse. Ele não perguntou sobre a minha doença, ele não me deu um diagnóstico, ele não me deu uma resposta, ele me mostrou que ele é médico, é verdade. E eu estava falando esses dias com alguns irmãos que
que a igreja está mais ou menos assim. Ela fala, sabe de uma coisa? Eu sei que você é profeta, porque você já me mostrou seu anel de profeta. Eu sei que você é apóstolo, porque você mostrou seu título de apóstolo. Eu sei que você é evangelista, isso, você tem vários diplomas. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso de alguém que me dê um diagnóstico. Eu preciso de alguém que me treine. Eu preciso de alguém que me equipe. Eu preciso de alguém que me mentorie. Eu preciso de alguém que seja pai. Eu preciso de alguém que me faça chegar à maturidade. E quando... Ei, Jesus! E quando a gente fala sobre paternidade, não é um título, mas é algo que o Senhor está gerando para gerar resultado na igreja. Aleluia. Não é suficiente falar, olha, aquele cara ali é pai. Não, aquele cara ali é pai. Mas por que ele é pai? Sabe, você sabe... Oh, não estou querendo... Estou ficando meio... Quero tentar simplificar, mas vamos lá. Por exemplo, quando o Senhor dá os 5 ministérios para a igreja, é com o propósito de amadurecer a igreja. E aí como você sabe se a pessoa é evangelista? Quando a gente era pequeno, a gente pensava, o evangelista é aquele que ganha alma para Jesus. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Quando um evangelista prega na sua igreja, você sai daquele culto doido para aparecer alguém na sua frente para você falar de Jesus para ele. Porque o evangelista, ele carrega uma atmosfera de amor por almas. O profeta, quando chega na sua igreja, ele prega, anjos voam, aquela loucura toda profética, mas sabe de uma coisa? Você sai dali caçando o sobrenatural. Você sai dali com a expectativa daquilo que vai acontecer. Você se torna profético na sua essência. Então, quando a gente fala sobre paternidade, meu pensamento é de que nós precisamos de uma igreja que carregue essa atmosfera de paternidade. Faz sentido isso para vocês? Você que está aí nos assistindo, nós precisamos de uma... Deus está levantando pais, não para chamar atenção para si, mas para chamar, para atrair uma atmosfera de paternidade no meio da igreja. Por quê? Porque a atmosfera de paternidade fala de quem Deus é. Ele diz, eu sou... Oh! Aleluia! Amém. A primeira coisa que a atmosfera paterna faz, olha aqui, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize. Eita! Aleluia. Você reconhece um pai genuíno quando o sonho dele é que o filho cresça e voe. Yeah. O pai que quer escravizar e segurar, ele ainda não entendeu o que é paternidade. A paternidade, ela quebra a mentalidade de slavery, de escravidão. A mentalidade, os verdadeiros pais trazem liberdade. Verdadeiro espírito de paternidade gera na igreja uma alegria, gera na igreja um prazer. Né? Verdadeiros pais não falam, olha, eu sou pai, me obedece, senão eu vou te bater. Verdadeiros pais, eles quebram jugo, eles quebram slavery, eles quebram chains, eles quebram cadeias, eles chegam, sabe aquela graça quando o papai está em casa, alguém bateu a campainha quando você está sozinha, pequenininha, né? Aquela menina que ficou em casa a primeira vez, a mãe foi no supermercado, aí a campainha bateu, você esfria tudo, vai, meu pai é o ladrão, não sei o que lá mais, mas quando o papai está em casa, você fala, ah não, papai está em casa. Seu coração fala. Então, when we pray, quando nós oramos por pais, a minha oração, e talvez eu esteja errado com isso, nós precisamos de pais que tragam a paternidade dos céus para a terra. Amém. Pais que tragam a característica de quem o Senhor é para a terra. Aleluia. Nós precisamos que a igreja seja batizada. Outra coisa que diz, uma vez para que não vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Eu quero dizer que uma vez que a paternidade é estabelecida, o medo é removido. Come on. Aleluia. Quando a igreja entende, quando paternidade
é estabelecido. Então, paternidade não é uma pessoa em si, é muito mais do que isso. O que o Espírito Santo está fazendo com a igreja é restaurando um caminho de volta para o papai. Aleluia. Ontem eu estava falando com um amigo, não sei com quem, até Bertelli, não sei se Bertelli me ligou ontem, na viração do dia, falou, entra aí na live, né? Falei, tá bom, Bertelli, entramos. Aí ele meteu aquela música do Filho Pródigo que a gente gravou há vários anos atrás, e por coincidência, naquela manhã eu estava ouvindo uma canção do Keith Green, que é sobre o Filho Pródigo, e eu estava pensando sobre o Filho Pródigo. E tanto o Filho Pródigo como o irmão mais velho do Filho Pródigo, eles estavam para conhecer algo sobre o pai que eles não conheciam antes. Eles cresceram na casa do pai, eles viam o pai, eles comiam na mesa do pai, eles ouviam o pai cantar, eles sabiam que o pai era dono de tudo, eles sabiam que o pai era provedor, eles sabiam que o pai tinha herança. Um até decidiu pegar a sua herança e gastar com mulheres, com dinheiro, com festas e tudo mais. O outro sabia que o pai tinha herança e ficava magoado porque o pai não deixava ele usar do jeito que ele queria. Mas os dois estavam para conhecer um pai que eles não conheciam. Yeah. A Bíblia diz assim que quando o filho pródigo estava a uma distância ainda da casa do pai, o pai saiu correndo. O filho disse assim, eu vou voltar para a casa do pai, porque lá tem comida. Aleluia. Eu vou voltar para a casa do pai, porque lá tem provisão. Eu vou voltar para a casa do pai, porque lá até os servos comem melhor do que eu estou comendo aqui. Então, o que impulsionava ele voltar para o pai não era o pai, não era a paternidade, mas era a provisão, o recurso, aquilo que ele podia ter através da casa do pai. Mas nesse processo de retorno, gente, isso é muito gostoso falar sobre essas coisas. É muito gostoso falar sobre isso. Muito gostoso falar sobre esse pai. Nesse processo de retorno, ele descobriu um pai que ele não conhecia. Ele estava para encontrar o pai. De repente o pai saiu correndo na direção dele. Ele deve ter passado na cabeça dele, e sabe aquela coisa que passa em segundos na sua cabeça? O pai já vai vir com um chicote me batendo. Falar, tá vendo, seu vagabundo, você merecia isso mesmo. Mas ele se lança ao pescoço. A Bíblia diz assim, ele agarra o pescoço do filho e começa a beijar. Jesus. Como nós precisamos de pais que revelem essa paternidade. Aleluia. Como nós precisamos de pais que revelem esse pai que se lança ao pescoço do filho. Agora o filho falou, olha, eu tenho uma razão para voltar para casa que eu não conhecia, que é mais do que a comida, que é mais do que uma cama confortável, que é mais do que uma sala para me ficar, ou uma cama para dormir, ou bois para comer, ou um carro para dirigir. Eu tenho o meu relacionamento com o pai. Eu posso chamá-lo de Abba Pai, de paizinho, Aleluia. de daddy. E eu acho que essa é uma das coisas mais necessárias. Se vocês perguntam, Judson, o que você acha que é mais necessário nesses dias? Nós precisamos... Sabe o que existe tanta gente com medo nessa hora? Né? Tem muita gente com medo, tem muita gente angustiada, muita gente ansiosa. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de uma atmosfera paterna para vir sobre nós. Onde nós podemos olhar e dizer, sabe de uma coisa? O pai está aqui. Amém. Ele não vai deixar nada acontecer comigo. My daddy, ele está aqui. Aleluia. Meu papai está aqui.
E eu acho que esse versículo 15 de Romanos é tão maravilhoso, porque ele fala, sabe de uma coisa, quando o pai manifesta, a escravidão é removida, quando a paternidade manifesta, o medo é removido. Essas duas coisas são removidas. E a terceira coisa que é estabelecida é o espírito de adoção. Listen to this, ouça isso. The spirit of adoption removes the pain of rejection. O espírito de adoção remove a dor da rejeição. O espírito de adoção remove a dor da rejeição. Então, eu temo que a gente a gente confunda as coisas. A gente acha que paternidade é mais um título. Tem pastor, apóstolo, profeta, agora tem pai. É o cara que é pai e chefe. Não, o Senhor está querendo trazer uma cura. Aleluia. Oh, esses pais que ele tem levantado não é para ser mais um bando de chefes diferentes na igreja, mas é para dizer, olha que existe um espírito de adoção that's gonna break rejection, that's gonna break rejection, that's gonna break rejection, que vai quebrar rejeição, que vai quebrar rejeição, que vai revelar para você um pai que se lança ao seu pescoço. Você já parou para pensar? Você pensa em Jesus desse jeito, Marina? Às vezes, você já parou para pensar nisso? Nesse Jesus que corre e te agarra no pescoço e te lança um beijo, né? Que agarra assim, te pega como aquela menininha de 5 anos no colo e agarra minha filhinha. Sabe, essa revelação de Deus tem sido ofuscada pelo nosso ativismo. Essa revelação do pai que chega em casa e pega a sua filhinha no colo e abraça ela por tantos minutos, e aí depois senta com ela no colo e fala, me mostra o que você desenhou hoje. Me mostra o que você fez hoje. Me mostra o seu castelo de areia que você construiu hoje. É um castelo de areia, mas é um castelo. E esse pai senta com você. Mas nós estamos sendo ofuscados pela cultura religiosa de resultados. E o ativismo que nos rouba a paternidade de Cristo. A paternidade que Jesus morreu na cruz para restaurar para nós. Eu tava... Pode falar. E eu não tive pai presente na minha vida, assim, que fizesse essas coisas, né? Esses mimos de pai. Mas, gente, a falta, às vezes, que eu tive de um pai para experimentar o que eu estou experimentando hoje, isso do meu pai. Eu queria ter ficado sem pai, ter tido esse pai hoje, porque do evangelho hoje, em resumo, desses 20 anos que eu tenho de evangelho, eu tenho entendido que tudo que Deus quer de mim é só que eu desfrute disso, e não só de mim, mas de todos os seus filhos, né? Porque esse texto que a gente leu, a terra aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Não a manifestação de mostrar o poder de Deus somente através da nossa vida. Que eu acho que foi assim que a igreja pensou a vida toda. Mas a manifestação dos filhos de dizer, eu tive pai. Olha o meu pai. Olha o que o meu pai faz comigo. Então, eu tenho me sentido essa filhinha do paizinho, assim. Eu digo, Deus, isso é o tesouro mais precioso que eu conquistei nesses 20 anos de evangelho, de poder sentar no colo, de poder mesmo saber que Ele é o Deus Criador, que sustenta tudo. E eu tenho essa liberdade, essa garantia, essa certeza de que eu estou segura no colo do meu Pai. Aleluia. Meu Deus, eu disse, Senhor, isso é a coisa, é a pérola preciosa da vida, do Evangelho. Sabe? E, de fato, isso também nos prepara. Eu digo até aqui em casa para minhas filhas, eu estou pronta para ir para o meu pai, porque agora eu encontrei a pérola de grande valor. O evangelho em si, gente, a gente às vezes complica.
né, para tantas coisas, mas Deus ele só quer que a gente sinta a paternidade dele, de ser filho do papai, de ter essa segurança. Gente, sério mesmo, mais me assusta. Nenhum temor não há. Assim, eu não tenho medo mais de praga, de peste, de coronavírus, de violência, de demônios, de satanás. Nada mais consegue me roubar essa identidade de filha, essa proteção de Deus. Eu tenho sentido, eu acho que é isso que a igreja perseguida, na verdade, quando está ali, né, à beira de perder a sua morte, ela sente. E aí que eu vou morrer? Eu vou estar no colo do papai. Você pode tirar minha vida, mas não pode tirar a paternidade dele. Eu não vou deixar de ser filha. Eu acho que, para mim, eu tenho sido assim, bem completa, bem feliz em tudo. Eu digo, Deus, eu não preciso mais nada da vida, porque o que eu preciso eu já encontrei. É o meu pai. Aleluia. Aleluia. E eu tava te ouvindo falar, e sábado eu fui na casa de uma amiga, e ela tem um bebezinho, uma menina de 1 aninho, né? Acabou de completar 1 aninho. E nós estávamos conversando, e ela estava no colo da mãe dela. E aí, de repente, eles têm câmera dentro de casa, e de repente o pai falando pela câmera. Quando a bebezinha ouviu, ela começou a procurar o pai, só de ouvir a voz. E ele estava a poucos minutos de casa. E daí, de repente, ele chegou e bateu na porta. Quando ele bateu na porta, ela já olhou assim para a porta, como quem diz, meu pai chegou. E ela tem 1 aninho. Quando esse pai chegou, ela fez uma festa e já ficava assim, tipo, eu quero ir pro papai, eu quero ir pro papai. Então, tu estava falando aqui, e eu aqui pensando toda essa cena desse coração de criança, desse coração que é o pai. A mãe fica o dia inteirinho com essa criança, mas quando ela ouve a voz do pai, meu Deus, ela começa a procurar onde está o meu pai, onde está o meu pai. E quando o pai chega, ela faz essa festa e quer pular para o colo do pai. E eu creio que o Senhor, ele quer resgatar isso dentro de nós. Ele quer nos levar a esse lugar novamente, de desejar pular no colo do pai. De só de ouvir a voz do pai, já ficar, cadê meu pai? Meu pai, eu quero meu pai. E eu creio nisso também, pastor, que os pais que o Senhor está levantando é para revelar a paternidade dele, não para fazer pais autoritários e juízes e que mandam e desmandam. Não, é simplesmente para levar a ele, levar essa paternidade dele. E eu vendo aquela criança e o Senhor ministrando ao meu coração, eu falei, meu papai. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter um coração como de criança, que nós devemos ser como crianças. Porque foi tão lindo. A mãe estava ali, ela estava amando a mãe, está ali cuidando, mas quando ouviu a voz do pai, foi algo realmente diferente. O Senhor ministrou tanto o meu coração, porque eu creio que o Senhor ele quer nos resgatar isso novamente, nos levar a ouvir a voz do pai e desejar estar nele, com ele, parecer com ele, fazer aquilo que ele está fazendo, falar o que ele está falando e levar também as outras pessoas a ter esse entendimento de quem é o Abba. Quem é o Abba? O que o Abba está fazendo na terra? O que o Abba quer fazer conosco? O que o Abba quer da gente? O que ele quer? O que o paizinho está fazendo? Ai, meu Deus. Então, assim, é isso. Eu creio que é isso. Assim, o Senhor está levantando pais para que a gente direcione pessoas para o Abba, para o papai. Ai, coisa linda, pastor. Amém, glória a Deus. E eu acho que esse último versículo que eu li, né, que a pastora mencionou também, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Os filhos, para se manifestarem, precisam primeiro encontrar paternidade. Os filhos, para se manifestarem, precisam ser gerados, né? E os pais, normalmente, é interessante que uma característica do pai, né? O pai diz assim, filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabeiro dos seus pés. Parece que o pai fala, não, fica aqui, filhão, eu vou atender a porta para você. Eu vou resolver esse problema para você. Fica quietinho aqui do lado do papai, que eu vou guerrear para você. Então,
essa paternidade divina, né? Que Deus tem levantado homens para de alguma forma espelhar isso, para gerar essa cura e essa segurança. E muitas vezes a gente foge disso, mas o Evangelho de Jesus falou: você quer aprender a orar? Você ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então eu queria só terminar isso. Eu posso orar e agradecer por esse tempo? Sim. Vocês têm alguma pergunta? Não, pastor, a gente gostaria que pergunta, você... Não, se você pudesse orar sobre todos os que estão ouvindo, sobre esse tema, sobre, né, a paternidade, sobre... É uma série que nós estamos começando hoje, abrindo, né, com você, e a gente vai ter esse mês inteiro sobre paternidade, que realmente seja um virar de chave dentro de todas as pessoas que vão estar ouvindo, né, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu creio que esse espírito de paternidade vai curar a igreja. Né? Aleluia. Essa graça de paternidade vai tirar a escravidão, o medo, e vai nos lançar e vai remover a rejeição. Muitas pessoas, elas brigam demais, às vezes até no mesmo ministério, porque a rejeição, ela tem o que eu chamo de filhos, né? A rejeição, ela se manifesta de várias formas, né? E a pessoa às vezes se torna territorial, ela se torna insegura, mas quando essas coisas são quebradas, a identidade é estabelecida no pai, e a gente sabe: eu sou filho, eu não preciso brigar por isso, não preciso brigar por aquilo. Então eu creio que até a funcionabilidade e a maturidade da igreja está conectada com esse poder de adoção que vem na paternidade. Gente, eu amo vocês, vou orar e vocês me dão licença, mas muito bom, viu? Muito bom estar com vocês. Pai, eu quero agradecer por esse dia tão precioso, Pai. What a great privilege, God. Que privilégio de poder estar com as suas filhas, de poder estar com os teus filhos, de poder estar compartilhando essas coisas que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Pai, eu sei que existem pessoas nesse exato momento que lutam com rejeição, que precisam do espírito de paternidade para quebrar a rejeição. O espírito de adoção breaks rejection. Deus, eu oro agora para que cada pessoa que está nos assistindo, meu Deus, que às vezes cresceu sem pai, ou perdeu o pai, ou foi decepcionado com liderança que era uma figura paterna, meu Deus, mas nessa hora eu quero pedir que o Senhor revele a ele aquele pai que o filho pródigo conheceu. Não só o filho pródigo, mas o filho que estava dentro de casa também conheceu naquele retorno. Um pai que dá festa para alguém que não merece. Um pai que celebra alguém que não é digno. Um pai que ri de alegria para alguém que não vale nada. Que pai é esse que celebra apenas o fato do filho estar vivo? O filho está vivo. Pai, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que essa revelação venha como algo fenomenal nas nossas entranhas, Pai, com muita alegria. Todo medo, Pai, que está envolvido na rejeição, todo medo, meu Deus, que acompanha a orfandade, Senhor Jesus, toda mentalidade escrava que está impregnada na orfandade, Pai, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor. Quebra agora toda mentalidade de medo, de escravidão que muitas vezes nos perseguem por causa da orfandade. Nós quebramos agora com o poder da adoção, com o poder da paternidade. Pai, eu libero agora esse programa 3-for-1, God. É um instrumento do Senhor para essa nação. Meu Deus, o Senhor colocou eles na capital dessa nação, Pai, para ser uma trombeta, Senhor Jesus. E agora o Senhor está tocando uma trombeta dos filhos. É hora dos filhos. Então, os pais precisam liberar os filhos. Os pais precisam liberar esse espírito de adoção. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu libero agora. E eu, como muitos me chamam de pai, meu Deus, e eu, como nessa posição de honra, eu quero abençoar os filhos.
Eu quero abençoar as tuas filhas. Eu quero abençoar, Pai, meu Deus, esses filhos, meu Deus, com esse espírito de adoção. Meu Deus, todo medo, toda orfandade seja quebrada agora. E que o teu espírito derrame óleo de alegria. A alegria que aquela menininha de 1 ano teve quando ouviu a voz do Pai. Meu Deus, que essa alegria invada a tua igreja nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, essa segurança que papai está em casa. Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus. Gente, Amém. muito obrigado. Amém, Jesus. Nós que agradecemos, Que prazer, pastor. É sempre tão maravilhoso te receber, pastor. Como é bom estar contigo. Glória a Amém. Deus. Pra gente também é um privilégio. Muito obrigado, viu, gente? Um beijo. Obrigada a Deus abençoe você. vocês. Obrigada. Um beijão aí para todos. Tá, joia. Um beijo. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe.